Então tá. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre a norma ISO 14001, que ela é inteiramente sobre gestão ambiental, né? É uma norma voltada para a gestão ambiental. Na outra aula, né, na que caiu a internet e a gente teve que cortar no meio, né, cortar no final, a gente falou então dos instrumentos e práticas de gestão ambiental legais, né, que são obrigatórios. A gente falou de avaliação de impacto ambiental, a gente falou sobre monitoramento ambiental e a gente falou sobre o cadastro técnico ambiental. E a gente ia começar a falar da ISO 14001, que é um instrumento não legal, né? Não é lei, mas é voluntário. E aí caiu a internet e a gente acabou que não falou muito da norma. Então, hoje, já estava previsto, né, para a gente falar mais profundamente dessa norma, que é muito importante vocês, administradores, saberem. Eu acho que vocês já devem ter visto em outras matérias a ISO 9001. Já viram? Me respondem no chat se vocês já passaram por ela. Porque ela é da família das normas ISO, né? A 9001, mas a 14001 anda junto com a 9001, só que nas questões ambientais, né? Mas tem muita semelhança uma com a outra. E aí, gente, tem alguém aí? Eu tô falando, vocês deixaram aí, vou falando sozinha. Ah, bom. Vocês já viram, né? A 14001, vocês já viram também alguma coisa? Não. Só 9001, né? Qualquer coisa pode ligar o microfone aí, se vocês quiserem. Ah, beleza. Então, legal. A ISO 9001 é uma ISO de gestão, é uma ISO de sistema de gestão da qualidade, né, que prepara a empresa para uma certificação que demonstra que aquela empresa, né, ela tem qualidade, tanto no produto quanto no atendimento ao cliente, atendimento ao colaborador, tudo mais. A ISO 14001 vem muito nesse caminho, né, de provar que é uma gestão de qualidade também, só que voltada para uma gestão ambiental. Então, ela prova que ela tem uma gestão ambiental de qualidade e ela cumpre as leis, cumpre requisitos mínimos, tem planos de contenção, tem planos de primeiros socorros e tudo mais. Aí, agora a gente vai falar, então, vou compartilhar o slide aqui com vocês. Vocês me falam se tá tudo certinho. Se o meu som começar a ficar ruim, né, vocês me falem também que eu entro e saio de novo. Deixa eu ver aqui. Bom, vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo preto aí. Como é que tá? Não tá, agora deu, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre a norma ISO 14001, que traz, né, o sistema de gestão ambiental com padrões internacionais de qualidade. A gente vai falar sobre definições, o que é a norma, quais são os objetivos dessa norma. A gente vai falar bem rápido sobre as revisões que essa norma sofreu, né, que é a contextualização histórica. A gente vai falar sobre os passo a passo da implantação da norma. Esse item aqui vai ser muito importante, porque na próxima aula a gente vai abrir a norma, destrinchar essa norma mesmo e tentar, né, aplicar, pelo menos iniciar a aplicação, a implantação dessa norma na empresa que a gente criou.
A gente vai falar um pouco dos benefícios, né, de implantação. Se alguém quiser perguntar também, discutir esses benefícios, se souberem de outros, se souber de algum malefício, alguma dificuldade também, vocês falem comigo. A gente pode debater isso, que é muito interessante. E a gente vai falar também sobre o papel do gestor ambiental na implantação e na manutenção dessa norma dentro de uma empresa. Ou seja, o papel de vocês, né, dentro de uma implantação da norma. Então, gente, a gente entende, né, como toda norma ISO, principalmente a 14001 e a 9001, que ela serve, né, que ela é um meio de organização de uma empresa. Então, imagine uma empresa super desorganizada, sem processos definidos, com muito retrabalho, com muita insatisfação do cliente, muita insatisfação do colaborador. E aí, as pessoas, né, os empreendedores, os donos dos negócios, eles optam, porque, como eu já falei, é voluntário, por implantar dentro de uma empresa uma norma certificadora, né? Uma norma com padrões internacionais de qualidade. Então, a ISO 14000 é uma norma que organiza uma empresa. Então, imagine antes uma empresa bagunçada, sem processos, e após a implantação da ISO, é uma empresa organizada com padrões internacionais de qualidade e padrões internacionais ambientais. Então, ela é uma norma que organiza uma empresa. Então, se antes uma empresa era desorganizada, a partir da implantação ela passa a ser organizada obrigatoriamente, né? É muito difícil, só se a empresa for muito, assim, esperta e, e muito, assim, malandra, né? Para ser uma empresa desorganizada e conseguir a certificação, né? Ou ela paga lá por fora o auditor, ou ela camufla muito bem os maus processos dela. Mas, normalmente, quase 99% das empresas que são certificadas, tanto com 9001 quanto com 14001, são empresas de muita organização e de qualidade. Isso é um diferencial enorme, né? A gente vai ver mais para frente por quê. Então, a certificação é um padrão de qualidade e de organização. Essa norma é uma norma internacional. Ela foi formulada, né, pela Organização Internacional de Padronização, por isso que ela tem esse nome ISO. É uma sigla em inglês. Essa organização, assim como a ONU, assim como, né, essas organizações internacionais, elas são compostas por diversos países. A Organização Internacional para a Padronização, que é a organização ISO, né, ela é composta por 110 países. Então, para criar essa norma, para desenhar essa norma, foi realizada várias reuniões, né, com representantes desses 110 países. Então, imagine como essa norma é importante. A ISO, né, essa sigla é International Organization for Standardization. É um negócio bem tabajara, né? Bem caceta e planeta. Mas, em português, é Organização Internacional para Padronização. Aqui no Brasil, essa norma, ela foi estabelecida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em cada país, em cada um desses 110 países, existe uma organização, uma associação lá dentro desses países, que também define os padrões para aquele determinado país. Aqui no Brasil, a gente sabe, né, que tudo que é padronizado, que tudo que a gente tem que seguir como um documento, uma questão padronizada, né, é imposta, né, é estabelecida pela ABNT. Tanto que quando a gente vai publicar um artigo, escrever escrever um artigo, publicar um trabalho, tudo é pelas normas da ABNT. A gente
obedece essa associação, porque é ela que fala o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que seguir como padrão, o que a gente não deve seguir como padrão. Então, imagine lá uma pirâmide que lá na ponta é a ISO, né, que é uma organização internacional composta por 110 países, e aqui no Brasil, na base, né, que a gente obedece aí, é a ABNT. Então, a ISO, a norma ISO 14001, é uma norma estabelecida e certificada pela ABNT. Então, essa norma estabelece padrões que devem ser seguidos pelas empresas, né? E esses padrões são de qualidade internacional. Então, aqueles 110 países lá atrás estabeleceram que aquele requisito lá, que está na norma, é um padrão de qualidade certificado em qualquer lugar do mundo. Então, se você tem uma empresa que é certificada, tanto ISO 9001 quanto 14001, ela tem o mesmo padrão de qualidade de uma empresa que está lá na Suíça, que é certificada dessa norma. A nossa empresa aqui no Brasil e a empresa lá da Suíça segue os mesmos requisitos. Por isso que ela é uma norma internacional. Isso, Celiane. A ANCE é uma associação nacional também. É a mesma coisa, se for ver bem a tradução ao pé da letra, é uma associação nacional de padronização, né? De padrões estabelecidos pelo país. Muito legal. Eu acho que todo país deve ter uma associação dessa. Mas muito obrigada pelo compartilhamento. Então, essa ISO... Imagina. Essa ISO tem os padrões, né? Esses padrões são feitos de forma voluntária, como eu disse, e são baseados no consenso daqueles 110 representantes daqueles países sobre aspectos importantes do mercado que irão apoiar a inovação e proporcionar soluções a desafios globais, né? É uma frasinha bonita para falar que esses padrões foram um consenso, né, dos representantes daqueles 110 países, que levam em conta, obviamente, o mercado, né, a economia, mas levando em conta sempre a inovação, né, e, no caso da 14.000, o meio ambiente também. Então, como que a gente vê essa norma, né? É um livrinho mesmo, gente, é uma apostilinha que tem lá seus 40 páginas, mas, na verdade, o que a gente esmiuça mesmo, no máximo é umas 10, 15 páginas. Tem muito índice, muito anexo, que a gente acaba não vendo muito. A gente vê mais os requisitos mesmo. E esse documento tem o nome de Sistema de Gestão da Qualidade, Requisitos com Orientações para Uso. Então, a 14.001, ela pertence à família da 14.000. Tem várias normas nesse ramo aí da ISO, que é a 14.000. Só que a única certificável, né, que é a única que tem requisitos para a gente seguir para poder certificar, é a 14.001. Então, a única certificável da família 14.000 é a 14.001. Fabrício, tá atrasado, meu filho? Falei com vocês 6h30 para vocês não se atrasarem. Você chegou essa hora. Ai, que decepção. Esses meus filhos, viu? Tudo atrasado. Deu uma cochiladinha ali, né? Ninguém ferrou. Não acredito, eu coragem. Cara de pau. Os 60 anos. Não, Fabrício, eu falo a verdade. Mente, fala que requisitos, né? Para uma empresa se adequar, então, àqueles padrões internacionais de qualidade ambiental. Esse documento, esse relatório, ele é dividido em 10 requisitos, grandes requisitos, a gente vai ver mais para frente quais são eles.
Tem auditoria, tem melhoria contínua, tem planejamento estratégico, tem um monte. Aí, nesses 10 requisitos, ele fala como a empresa deve proceder para, no final, conseguir a certificação. Mas esses 10, quem dera fosse só 10, né? Porque esses 10 são subdivididos em várias coisas. Ah, tá travando? E, gente, a minha internet tá a coisa mais triste do mundo, fala a verdade, viu? Mas se tiver travando muito, vocês me falam de novo, tá, Renato? Mas então, voltando lá. Esse manualzinho, né, de orientações, ele é dividido em 10 requisitos gerais, que a gente vai falar depois. Só que esses 10 requisitos são super subdivididos e detalhados o que a empresa tem que fazer. Então, lá vem assim, a empresa deve manter e publicar sua política de qualidade. A empresa deve monitorar e fazer medição de todos os seus equipamentos. A gente vai ver quais são esses devs. Depois a gente vai fazer um exercício para vocês contarem quantos devs tem essa norma. Ela tem a validade de 3 anos, ou seja, quando você faz a certificação, ela dura por 3 anos, depois você passa por uma auditoria de recertificação, que a gente chama, uma auditoria pesada que audita todos os requisitos. O que acontece? Por exemplo, uma empresa hoje, ela é certificada da ISO 14000, consegue lá a certificação, o carimbinho de certificado. Aí, a empresa que certificou, ela vai falar assim, olha, a cada 6 meses, a gente vai passar aqui para... A cada 6 meses é muito. A cada 1 ano, a gente vai passar aqui para fazer uma auditoria de acompanhamento. Essa auditoria de acompanhamento não audita todos os 10 requisitos. Ele audita, tipo assim, 5 requisitos no ano, outros 5 no ano, outros 7 no outro ano. Aí, na auditoria de recertificação, o auditor externo vai auditar todos os requisitos, todos os 10 requisitos. E aí vai te dar a recertificação. Deve ser feito, né, o acompanhamento, que é a auditoria interna, que são feitas por pessoas da própria empresa, pelo menos uma vez por ano, ou a cada 6 meses, que é o mais adequado, né? Então, normalmente uma empresa que tem a certificação ISO 14001, ela tem dentro dessa empresa um setor próprio para cuidar dessa norma, que nem empresas que são certificadas ISO 9001 tem o departamento de qualidade lá da empresa, que é voltada só para cuidar da norma. Hoje em dia, a gente vê pouca empresa certificada da 14001, mas infinitas empresas certificadas com a 9001. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu mesmo trabalhei muito com a 9001 na minha juventude, mas com a 14001 eu trabalhei pouco, porque não é costume as empresas da nossa região se certificar dessa norma. Porém, tem empresas aqui que é certificada 14001, por exemplo, a Mali lá em Itajubá, a CIMED aqui em Pouso Alegre, a Unilever, se eu não me engano, a Flama é 14001. Então, assim, aqui em Pouso Alegre tem poucas 14001, mas muitas 9001, né? Então, mas essa questão de auditoria interna vale tanto para uma norma quanto para outra. Então, no mínimo, a norma pede uma auditoria interna por ano, mas o recomendável é 6 vezes, a cada 6 meses, 2 vezes ao ano, né? A certificação e as recertificações são realizadas por entidades certificadoras. A gente vai falar alguns exemplos dessas entidades mais para frente, né? Esses órgãos certificadores. Então, existem as auditorias internas, que são feitas pelo Departamento da Qualidade ou Departamento de Sistema de Gestão Ambiental.
que normalmente andam juntos, né, nas empresas, e as auditorias de certificação e as de recertificação a cada 3 anos são feitas por entidades certificadoras. E a cada 1 ano, mais ou menos, essas entidades certificadoras também vêm dar um confere lá na empresa de vocês para ver se vocês estão seguindo direitinho. Como eu falei, existem muitas ISOs, cada uma com suas especificidades, né? A 9001 trata somente do sistema de qualidade, sistema de gestão da qualidade, e a 14001 das questões ambientais. A família 14.000, em específico, se refere a normas, né, de padrões ambientais que aborda temas como gestão ambiental, comunicação ambiental, legislação ambiental, auditorias, desempenho, aspectos. Olha só como que a gente volta na aula da semana passada. Essas normas, principalmente a 14.001, que é uma certificação, né, uma certificadora, ela traz aspectos legais de gestão ambiental. Por exemplo, a legislação ambiental, que dentro dessa legislação ambiental, obrigatoriamente tem o acompanhamento do desempenho ambiental e o acompanhamento dos aspectos ambientais. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que se vocês, né, tiverem uma empresa, trabalharem numa empresa que estiver legalmente certinha, totalmente legalizada, tudo certinho, para conseguir a ISO 14001 é muito tranquilo, porque vocês vão só ter que adequar alguns documentos e tudo mais. Por isso que é tão importante também aos olhos da sociedade, dos clientes, uma empresa que é certificada 14.001, porque a gente olha e fala, olha que massa, aquela empresa é certificada 14.001, então ela é dentro da lei completamente, ela não burla a lei, ela está certinha com todos os deveres legais, ambientais, que ela deve se preocupar mesmo. Então, isso, a 14.001 tem crescido muito, né, às vistas da comunidade, principalmente internacional. Aqui no Brasil a gente ainda está caminhando a passos pequenos, né, na questão de sustentabilidade, mas os países desenvolvidos, a gente sente a preocupação maior com a sustentabilidade. Então, uma empresa que é certificada 14.001, que traz todas essas preocupações aqui de desempenho, de aspecto ambiental, de legislação ambiental e tudo mais, elas ganham força, porque elas são bem vistas nessas comunidades, nesses países que se preocupam realmente, né, com a sustentabilidade. Hoje, gente, cerca de 300.000 organizações no mundo inteiro são certificadas por essa norma. É muito diferente, por exemplo, da 9001, que tem mais de 1 milhão de organizações certificadas. Então, né, a 9001 tá bem disparado na frente, mas a 14.001 tem ganhado muito antes dos anos 2010, não tinha nem 50.000 organizações certificadas. Depois de 2010, ou seja, 10 anos para cá, 200.000 organizações se certificaram. Então, vocês percebam, né? A gente percebe que de 10 anos para cá, a preocupação pelas questões ambientais tem aumentado. Essas 300.000 organizações, a maioria delas ficam no Japão, né? Porque são a galera que gosta das coisas metódicas, né? Gosta das coisas certinho e tudo mais. Mas aqui no Brasil tem crescido também, na Europa, nos Estados Unidos. Então, o objetivo principal que a gente pode concluir, né, dessa norma é, então, possibilitar que todas as organizações que tomam para si a 14.001, né, atendam às suas necessidades socioeconômicas, olha lá, socioeconômicas, sociedade, economia, em equilíbrio com proteção do meio ambiente. O que lembra isso? Sustentabilidade pura. O objetivo da ISO 14.000 é tornar uma empresa sustentável, em outras palavras, né? Então, assim, a gente pode resumir de forma bem fácil dois grandes objetivos da norma. Uma é organizar, né,
o empreendimento em um negócio, e o segundo objetivo é tornar aquele negócio sustentável. Como objetivos secundários aí, a gente tem a proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação dos impactos ambientais, porque empresas que têm ISO 14001, elas fazem a medições dos impactos que ela causa no ambiente. Como segundo objetivo aí secundário, específico, né? Auxílio à organização no atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. Então, quando uma empresa certificada, ela tem uma equipe própria, né? Uma pessoa, uma equipe própria para ficar ali sempre de olho nas legislações. Não precisa ser um advogado, gente. Pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento e facilidade de entrar no site do Ministério Público e ficar acompanhando a atualização de lei, né? O que acontece hoje, muito, quando eu trabalhava com 14.001, a gente via muito acontecer que existem empresas específicas que fazem esse monitoramento de atualização de lei. Então, a empresa contrata essas empresas, né, que é feito através de software e tal, e aí essas empresas avisam a nossa empresa, né, a empresa certificada, que houve uma mudança, uma alteração, uma nova lei na área ambiental que aquela empresa precisa ficar sabendo. É uma possibilidade aí também. O aumento do desempenho ambiental, obviamente, né? A comunicação de informações ambientais para as partes interessadas, ou seja, os stakeholders lá, né? Que seja tanto os investidores, os fornecedores e os clientes. Então, quem tem 14.001, empresa que tem 14.001 está sempre fazendo propaganda que é certificada dessa norma e comunica, né, essas informações ambientais para todos os stakeholders, né? Controle e influência no meio que o produto e serviço da organização são projetados, fabricados, distribuídos, consumidos, descartados. Essa sequencinha de adjetivos, né? Projetados, fabricados, é uma sequência em que a norma traz, a norma 14.001 traz esse projetado, fabricado, distribuído, consumido, descartado, que nada mais é o ciclo de vida do produto, né? Do produto e do serviço, utilizando uma perspectiva do ciclo de vida que possa prevenir o deslocamento involuntário dos impactos ambientais dentro do ciclo de vida. Alcance dos benefícios financeiros, porque nenhuma empresa vai fazer isso que é legal, que é boazinha, né? Sempre tem um lado econômico envolvido. Aqui a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, sobre as atualizações. A 14.001, assim como a 9.001, sofreram atualizações ao longo da vida dessas normas, né? A 9.001 mais do que a 14.001. Mas o que eles pregam, né? A ISO, né? A Organização Internacional de Padronização. Eles se comprometem a cada 5 anos fazer uma análise de todas as normas que eles estabelecem para verificar se precisa de melhoria. É a tal da melhoria contínua, né? Eles pregam isso para as empresas certificadas e eles próprios acreditam nisso. Então, como que é feita a melhoria contínua? Sempre observando o que existe para melhorar, né? Então, a norma 14.001, ela foi estabelecida em 96, na verdade, né? Mas antes disso, teve outras normas que sucederam a 14.001 e que influenciaram a criação dessa norma ambiental. Lá em 73, antes de Constituição, antes da Política Nacional do Meio Ambiente, antes de tudo aqui no Brasil, a comunidade internacional, né, que ainda nem era ISO, estabeleceu os princípios da comunidade, né, que foi na Europa, no caso, para aplicação de cuidados e proteção do meio ambiente. Então, lá em 73, a União Europeia, a Comunidade Europeia, já estabeleceram alguns princípios. Foi uma cartilha bem básica, mas com algumas diretrizes
tipo 10 mandamentos, né? Não pode poluir, não pode jogar água suja no rio, esse tipo de coisa. Não pode queimar plástico, essas coisas já se preocupavam com isso naquela época, né? Obviamente. Aí, em 92, a BSI, que é um grupo também de normas técnicas, né, internacional, publicou uma norma que é a 7750, que essa 7750, 7750, é considerada a mãe da ISO 14001. Então, se alguém te perguntar, algum concurso perguntar, não sei, algum lugar perguntar, qual foi a norma assim, incentivadora, né, que incentivou a 14.001, é essa 7750, que foi criada em 92. Aí, em 93, o Comitê ISO, a Organização, né, Internacional de Padronização, estabeleceu algumas normas já da família 14.000, só que não tinha criado especificamente a 14.001, mas já criaram algumas normas, como alguns manuais de definições e tudo mais, lá em 93, mais voltado para o meio ambiente. Aí, em 94, fizeram outra entidade, né, que foi, junto com a ABS, fizeram a norma TS 9719, mas essa aqui nem chegou a fazer sucesso, não. Porque aí, em 96, a ISO, que é a organização maior que tem no mundo, né, de padronização, publicou, então, a 14.001, que foi muito espelhada, modelada naquela BSI, que a BSI desenvolveu em 92. Então, 96 foi a primeira publicação da ISO 14001. Aí, em 2005, teve a primeira revisão da norma, né? E aí foi a revisão 1, né? Que foi... Aí, o que a gente conhecia era a 14.001/2005. E aí, em 2015, publicaram a segunda revisão da 14.001, que é a revisão que a gente tem hoje, que é a 14.001/2015, né? Aí, gente, o que acontece com essas revisões? Muda muita coisa dentro de uma organização. E provavelmente daqui 10 anos, ou daqui 5, não sei, de repente, né, como que eles vão mudar isso, daqui 10 anos, vamos colocar aqui a média, em 2025 vai ter outra revisão, e vão incluir mais deveres e mais requisitos na norma. Então, uma empresa que foi certificada ISO 14.000, 2005, lá em 2013, por exemplo, já não pode mais publicar no seu site, nos seus outdoors da vida, nos seus meios de comunicação, que ela é certificada até que a recertificação aconteça com a norma revisada. Então, é maior chatice isso. Nossa, Kaizen, gente, eu trabalhava tanto com essa ferramenta Kaizen, Fabrício. Ganhei até um prêmio na empresa que eu trabalhava. Quando eu fiz ET lá em Santa Rita, de tanto que eu trabalhava com essa ferramenta Kaizen, porque eu fazia parte do sistema de qualidade, e tudo que tinha de ideia lá, eu transformava no Kaizen e publicava, colocava no quadro de aviso, fazia vidinho, publicava no manual da qualidade, era um sucesso. Adorava. Hoje em dia faz tempo que eu não... Estudou lá onde? Estudei lá em Santa Rita, eu fiz ET, fiz técnico eletrônico, não tem nada a ver com a minha profissão, né? Mas depois que eu fiz ET, eu comecei a trabalhar numa empresa lá em Santa Rita, trabalhei uns 2 meses com eletrônica, e depois já me mandaram para a área de qualidade, onde eu fiquei 3 anos trabalhando com a norma 9001. Aí, em consequência, eu já trabalhava com a 14.001 também, aí foi quando eu conheci a norma. Foi legal. Devia ter feito administração, eu me arrependo de ter feito biologia, porque eu devia ter feito administração. Ô, Gabi, mas você conhece de todas as ferramentas de qualidade, então, mas que você tá no curso, você formou errado. Não tô entendendo. Formei errado.
formei errado. Eu falo isso para minha mãe o tempo inteiro. Eu falo, nossa, por que eu não fiz uma administração? Fui seguir meu coração, me danei. Já pensou virar CEO como é que fala? De uma indústria, Grande uma SA corporação. da vida? Pensa bem. Eu pensei já em fazer, sabia? Mas eu acho que eu não tenho coragem de enfrentar uma faculdade de novo. Porque aí depois da minha faculdade eu fiz o mestrado, fiquei 2 anos estudando mestrado. Aí eu falei, ai meu Deus, começar tudo de novo, do zero. Não sei se eu dou conta. Mas eu Ô, tenho vontade de fazer louco! administração. Ué, faz sim, 4 anos só, ué. De boa, você Nossa tá nova Senhora. ainda. É, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode Sentir ser. firmeza. Sentir Quem sabe eu firmeza, né? faço um EAD, né? Que aí eu consigo fazer em casa. É, pode ser. Mas Pode ser, ué. eu trabalhei bastante com qualidade, com ferramenta de qualidade 5S, Kaizen, PDCA. Nossa, dava Caramba! curso. Eu tinha uns 19 anos, eu dava curso para os meus chefes todos sobre as ferramentas de gestão da qualidade. Eu, Caramba, tipo, Gabi. botava moral lá. Pois é, que doideira, né? Aí Doideira quis mesmo. seguir meu coração e fui fazer biologia, pra entender o que Tá passou na vendo? minha Nunca cabeça. siga seu coração. Nunca siga. Eu Nunca falo isso siga, pra nunca galera. siga. Minha mãe falava, minha filha, isso não vai te dar dinheiro. Eu falava, mãe, mas não importa o dinheiro, olha que erro, né? Se eu soubesse. Acontece. Ai, mas enfim, aí, gente, voltando lá na norma. Quando a norma se atualiza, sim, todas as empresas que estavam certificadas com a revisão anterior têm que passar por recertificação, mesmo que não tenha dado os 3 anos. Enquanto não, a empresa não passa por recertificação, ela não pode divulgar o carimbinho de certificado. É bem complicado. Então, assim, é uma norma muito boa, né, para reconhecimento internacional, principalmente a 14.001. Ela é muito, são assim normas caras de ser implantada. A 9.001 não, a 9.001 já foi bem banalizada, não banalizada, mas bem barateada, né? Mas assim, ela tem um custo de manutenção. Só que a 14.001 é um custo mais alto. Então, eu acredito, né, que é por isso que não tenha tantas empresas certificadas com essa norma. Então, assim, agora que ela foi passada por revisão em 2015, todas as 300 mil lá empresas que são certificadas tiveram que passar por recertificação para se adequar a 2015. E eles dão 1 ano para poder se adequar à norma nova. Então, é bem complicadinho. Comparada, né, com a versão anterior, a versão de 2015 traz várias coisas diferentes, né? Difere em vários aspectos, em várias áreas. Vários graus de mudanças foram implantadas nessa 2015. Tornou ela bem maior e bem mais, não é bem mais complexa. Talvez mais complexa, sim, porque ela trouxe mais itens e mais requisitos a serem seguidos. Porém, os defensores das revisões, né, falam que quem seguia certinho a norma anterior não teve sofrimento, né, não sofreu para se adequar a essa nova revisão. Então, essa nova revisão trouxe itens novos, né, como riscos e oportunidades, contexto da organização, partes interessadas, que é os stakeholders, né, a liderança, a importância da liderança na implantação, a prontidão e resposta à emergência. Essa resposta à emergência é muito importante, principalmente em questões ambientais. Então, por exemplo, a empresa tem que pensar assim, se uma lata de tinta, né, minha aqui, cair no chão, o que a gente vai fazer? Qual que são as ações corretivas e preventivas para que isso não aconteça? Ou se acontecer, qual que vai ser a resposta de emergência? Se a minha cabine de pintura for danificada no momento que tem um funcionário lá fazendo pintura, o que a gente vai fazer? Então, tudo que uma empresa identifica como risco ambiental, ela tem que ter uma resposta de emergência para aquele risco. Então, assim,
Empresas, por exemplo, o hotel lá da Celiane e da Ana, possíveis riscos lá de afogamento na piscina, né? Não é ambiental, mas é social. Quais são as respostas de emergência para aquela não conformidade, né? Vazamento de óleo, se estourar algum cano na ET, o que a gente vai fazer? Então, isso veio com essa norma nova, antes não tinha muito essa exigência. Avaliação de desempenho ambiental também tinha na outra norma, mas era bem fraquinha. Aí eles entenderam que tinha que melhorar essa avaliação de desempenho ambiental agora. E melhorou também a questão de gestão de documento, que, como eu disse para vocês, anda muito com a 9001. Essas mudanças, né, melhoram o SGA nos processos estratégicos e operacionais de uma organização. Então, eu trouxe aqui para vocês o que era a 2004, né, e o que veio, o que se tornou 2015. Percebam que a 2004 trazia 4 requisitos grandões, né? Eram divididas também, super subdivididas, mas eram 4 requisitos grandões, né? Que eu falo. Mas aí a 2015 destrinchou essas 4 e criou novas. E aí ficaram 10 requisitos grandes, 10 escopos, né? 10 itens bem grandão, que é até o terceiro ali anda junto. E aí os requisitos do SGA que vinha no 2004 foi destrinchado em contexto de organização, liderança, planejamento, suporte, operação, avaliação de desempenho e melhorias. Antes não tinha, agora a 2015 tem. Aí percebam, gente, eu não consegui falar isso na outra aula, mas essa porque eu tinha que ter falado na outra aula e eu acabei não trazendo nessa, eu acho, vou falar mais para frente. Mas a 14001 é totalmente moldada e escrita a partir dos conceitos do PDCA, que é o ciclo lá de toda a organização de qualidade, que de sucesso acompanha esse ciclo aí, que é o planejar, fazer, checar e agir, né? A gente vai falar desse ciclo mais para frente, mas a norma 14.001 2015, ela trouxe muito essa questão muito forte do PDCA. Então, ela trouxe lá alguns itens que andam, tipo assim, que casa com cada ciclo, com cada fase desse ciclo, que eu vou trazer para vocês aí depois. Então, como que a gente implanta aí o ciclo, para vocês entenderem? Aqui é 1, 2, também diferente o meu ciclo aqui, que começa, normalmente na internet você encontra de outro jeito, mas eu preferi fazer assim. Então, como que essa norma, né, foi baseada no PDCA? Então, o primeiro passo de uma implantação, tanto da 14.001 quanto da 9.001, mas mais especificamente da 14.001, começa pelo planejamento, né? Obviamente. Então, o que se faz no planejamento da 14.001? Primeira coisa, escuta, né, as ideias dos donos, dos stakeholders, para ver o que eles esperam. Cria, então, a política ambiental, estabelece a partir da política ambiental os objetivos. E lembra, gente, não sei se vocês aprenderam isso na 9001, mas sempre quando a gente estabelece um objetivo da nossa empresa, a gente tem que ter como medir aquele objetivo. Então, a gente tem que transformar aquele objetivo, por exemplo, num indicador. Então, a gente cria a política, a partir da política a gente cria os objetivos, a partir do objetivo a gente cria os indicadores para medir. E também nessa parte do planejamento, a gente planeja processos necessários para alcançar aquela política e aqueles objetivos que a gente planejou. Então, a norma traz, né, na implantação da norma traz que primeira coisa na vida é planejar, fazer uma política, traçar os objetivos da onde a gente quer chegar com aquela política,
estabelecer os processos que a gente vai precisar. Acabamos de abrir, a gente não tem nem vício, por exemplo, né? A gente nem tem vício. Então, primeiro a gente fala, não, vou abrir uma empresa e de cara já quero implantar 14.001 e a 9.001. Então, lá no planejamento estratégico da empresa, a gente já vai traçar os objetivos, tanto a política da qualidade quanto a política ambiental, e traçar os objetivos para chegar naquela visão que a gente tem do futuro, né? Aí, depois que a gente planejou, colocou no papel, e tudo mais, a gente implanta, então, os objetivos de forma eficaz, né? E os procedimentos conforme a gente planejou. Depois que implantou, né? Depois que ensinou as pessoas, ensinou lá os funcionários, a gente monitora, né? A gente checa para ver se está tudo certo. E isso, a norma traz bem certinho aonde a gente planeja, aonde a gente faz, e aonde a gente checa, e aonde a gente age e melhora. Quando a gente for desmiuçar, né, a norma semana que vem, a gente vai entender certinho onde está o PDCA lá. A gente vai conversar bastante sobre isso. Então, no C, que é o checar, né, a gente monitora e mede os processos, comparando se a gente está chegando no objetivo que a gente planejou lá, né? Isso principalmente através de indicadores e das auditorias. E se não tiver, ou mesmo se tiver alcançando os objetivos, a gente traça novos objetivos, né? Tipo, chegou na meta, bateu a meta, dobra a meta, isso, né? Então, quando a gente chega, a gente checa e vê que tá tudo certo, a gente age, toma ações para melhoria contínua tá ali rodando, né? Então, nessa fase aqui de planejar e fazer, a gente tem que entender as necessidades e as expectativas dos stakeholders, né? Principalmente lá dos chefões das empresas, né? O que eles querem? O que a gente quer com a nossa empresa? Onde a gente quer chegar? E aí a gente traça o plano e faz acontecer. Aqui nessa parte do planejar, normalmente os líderes, né? Donos de empresa, gerente, CEO e tudo mais, que tem que estar nessa reunião de planejamento aí. Por exemplo, se vocês trabalharam com consultoria, eu, quando trabalhava com consultoria de implantação de norma, a primeira coisa que a gente fazia, né, que a gente era consultora, eu e minha chefe, a gente chegava na empresa e nos reuníamos com os chefões, com os líderes, e a gente perguntava para eles, o que vocês querem? Onde vocês querem chegar? E a partir da resposta deles, a gente traçava as ações, né? E quem faz? É o pessoal geral, operação e suporte, né? Que está lá na norma como operação e suporte mesmo. Quem checa, né? É através da avaliação de desempenho que está na norma. E quem checa normalmente é a equipe do SGA mesmo. E a gente age através da melhoria contínua. Então, esses líderes, operação de suporte, avaliação de desempenho e melhoria contínua está incluído, né, na 14.001/2015. Antes não estava tão específico assim, agora já está super específico. A gente consegue ver aqui, ó, liderança, o planejamento, o suporte e operação que faz, né, avaliação de desempenho, que é o checar, né, que avalia, e as melhorias, então, que é o fazer. Aí, gente, na norma, ele traz, o próprio manual lá traz esse espiral do sistema de gestão ambiental, que tem tudo a ver com o ciclo PDCA. Aqui eu trouxe para vocês mais um ciclo, né, que é tirado da norma, que essas imagens estão dentro da norma mesmo, que é para deixar bem claro para as pessoas, para os interessados, que essa norma é baseada no PDCA, então é muito importante seguir o PDCA.
Então, ali no planejamento, planeja aspectos ambientais, requisitos legais e outros, objetivos, metas e programas. A implantação faz, né, a documentação, a comunicação interna, o controle operacional de saída e entrada de processo, né? Isso vocês estão muito aptos a fazer como administradores e talvez como possíveis gestores ambientais aí, né? Então, nessa parte de implantação, na verdade, vocês podem estar em todo esse ciclo aqui, tanto na análise, no planejamento, quanto na implantação, quanto nas auditorias, na parte de verificação, né? Então, aqui, nesse ciclo, depois vocês dão uma olhada com mais calma, eu não vou falar, porque eu já falei lá atrás o que cabe em cada quadrante desse do ciclo PDCA, mas resumidamente, planejar o que vai ser feito, implantar os processos da qualidade de acordo com os requisitos da norma, verificar se os processos estão ok, de acordo, né, com as normas, mediante auditorias, né, e essas auditorias vão traçar e vão falar quais são as conformidades, as não conformidades, os requisitos e avaliações de atendimento legal e tudo mais. E aí, quando se tiver, né, algum problema, vai tomar ação. Aí, gente, vamos agora entrar no passo a passo, né, da implantação. A gente vai falar hoje o passo a passo, mas semana que vem a gente vai entender como isso funciona lá na norma. Não ia dar tempo de eu trazer a norma e essa aula para contextualizar esse assunto, né? Porque senão vai ficar muito extenso e muito corrido. Então, semana que vem a gente vai ver a norma certinho, o que fala na norma, mas nessa aula a gente está vendo o contexto dela, né? O que ela é, como ela foi implantada e o que precisa uma empresa, né, para ela ter sucesso e como que é o passo a passo para a implantação, então. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 configurações, 3 pilares que a gente chama, né, na consultoria, que precisam estar totalmente consolidados, né, preferencialmente, ou pelo menos em construção e aceito pelos líderes. Porque uma coisa muito difícil hoje, né, de implantar uma norma dentro de uma empresa, uma norma tão complexa quanto as ISOs, sem a base de liderança, sem os líderes estarem envolvidos. Então, quando a gente chega numa empresa para implantar uma norma dessa, ou quando a gente é empregado de uma empresa que vai implantar uma norma dessa, a gente tem que ter em mente que é necessário, além da liderança estar envolvida, ter esses 3 pilares consolidados ou em construção, ou pelo menos com a ideia desses 3 pilares serem importantes, que é a base organizacional, obviamente, né, que ter na empresa, né, rotinas administrativas bem traçadas, né, bem estruturadas, o que é saída de um processo, o que é a entrada do processo, ou seja, delimitar até onde vai a minha alçada, até onde termina a minha alçada, a alçada daquele departamento. Então, esses processos têm que estar muito bem desenhados, essa base organizacional tem que estar muito bem desenhada. Porque se não tiver, antes de implantar alguma norma, a gente tem que fazer essa construção desses pilares. Então, antes de implantar as normas, o negócio tem que ter rotina administrativa e operacional bem estruturada, responsabilidade e autoridade conhecidas por todos, ou seja, o organograma da empresa tem que ser conhecido por todos. Meu chefe é tal, eu respondo para tal, e o meu chefe responde para tal, e abaixo de mim tem tal. Isso tem que estar muito bem estabelecido, né? Se não tiver, primeiro passo antes de implantar normas é estabelecer esse entendimento de organograma, de rotinas administrativas e processuais. Tem que ter uma base técnica estabelecida, ou seja, quem vai tomar conta da implantação, né? Equipes,
equipe, ou pessoa, ou uma pessoa só, que vai ser responsável pelos aspectos ambientais daquela empresa. E, assim, normalmente uma pessoa só não dá conta, então tem que ser uma equipe mesmo, né? No mínimo umas 3 pessoas aí para tomar conta desses aspectos ambientais dentro da empresa. Mas também depende do tamanho da empresa, né? Então, a gente tem que ter a base jurídica, seja interna ou seja contratada, como eu disse para vocês, hoje em dia tem empresas que fazem só isso. Mas tem que ter uma equipe ou um indivíduo que conheçam os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à organização. Então, nessa disciplina que a gente está tendo agora, de gestão ambiental, a gente aprendeu por cima quais são as legislações que um administrador precisa, né, ter base de conhecimento. Mas se a gente trabalhar, se vocês trabalharem numa empresa grande, não vai ser só essas leis que a gente aprendeu aqui que vai ser necessária. Vão ser outras milhões, né? Então, tem que ter uma base jurídica forte que entenda dessas leis para dar suporte, então, para a implantação da 14.001. Então, gente, se numa empresa não tiver essa base bem estruturada, ou pelo menos em construção, antes de começar a implantar um consultor, né, tem que estabelecer essas bases aí, porque senão vai ser nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Porque se sem essas bases, o sistema de gestão e o sistema ambiental não roda. E quem faz normalmente, né, essa base técnica, essa base jurídica, que pode fazer, né, o gestor ambiental. Então, vocês podem estar aí ativamente trabalhando nesses 2 pilares aí muito fortemente. Que você pode ser o indivíduo que vai cuidar dessa parte. Essa base organizacional não depende só de vocês, né? Depende de toda uma estrutura. Então, gente, agora o passo a passo, depois daquela base estruturada, depois de todo mundo saber seu lugar, depois de todo mundo saber aonde termina e aonde começa o processo, aonde que trabalha, ter a equipe jurídica, a equipe ambiental estabelecida, o que a gente faz? Então, a gente, primeiro, seja como consultor, ou seja, como um empregado daquela empresa, ou como dono daquela empresa, implantando 14.000, o primeiro passo é conhecer o negócio. Então, essa reunião, que pode ser uma, pode ser 2, pode ser 1 ano de reunião, vai depender, né, do andamento dessas reuniões. Essas reuniões precisam essa reunião inicial tem que estar presente os líderes, né, para entender as metas que aqueles líderes querem, o que aqueles líderes esperam da implantação, o escopo do negócio, ou seja, qual é a empresa, por exemplo, eu tenho uma Metagal da vida. O escopo da certificação vai ser a Metagal de Santa Rita. A Metagal de Diadema, a Metagal de Conceição dos Ouros não vai entrar nesse escopo da certificação, ou vai. Então, o escopo do negócio aonde que a implantação vai cobrir, né? Qual estabelecimento, não, qual unidade daquela empresa que a ISO vai implantar, porque também pode acontecer isso, gente. Pode acontecer, por exemplo, de uma grande empresa que tem várias unidades espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, optar por certificar só uma. Então, eu tenho lá uma empresa que chama, sei lá, a Tupperware da vida. A Tupperware tem várias unidades no Brasil, vamos supor 20. Eu posso escolher, eu sou eu sou gerente, CEO da Tupperware de Pouso Alegre. E eu quero certificar a minha Tupperware, a minha unidade com 14.001. Então, eu posso. Então, o escopo da minha certificação vai ser unidade Tupperware de Pouso Alegre. Entendeu? Então, nessa reunião, a gente tem que entender isso, a gente tem que entender os objetivos da empresa, a gente tem que entender quais são os valores daquela empresa, se realmente aquela empresa está preocupada com o meio ambiente, com o social, ou só está preocupada com a imagem dela. Será que ela quer fazer um marketing verde mesmo, ou ela quer fazer um greenwashing lá, que é pintando de verde, né? Então,
nessa primeira etapa, a gente conhece o negócio. Depois que a gente conheceu, a gente estabeleceu os prazos, então o empresário falou, eu quero essa implantação dessa norma daqui a um ano. Então, a gente tem um prazo, né, o calendário de um ano para trabalhar, e a gente vai seguindo aí com a implantação. Segundo passo é a análise crítica inicial da documentação que já existe. Então, para implantar, precisa de várias documentações. A gente vai ver na próxima aula que a norma exige vários controles documentais. Então, a gente antes de implantar, né, o que a norma pede, de repente aquela empresa já tem algumas documentos que a norma exige. Então, a gente faz uma análise crítica inicial, verifica a documentação já existente e avalia se aquela documentação atende de alguma forma a norma. Se não atender, a gente vai colocar no cantinho ali para modificar e vai colocar, então, no nosso cronograma, que não existe. Se não existe, a gente cria. Se tiver que mudar, a gente muda. E se dá para aproveitar, a gente deixa como tá. Aí, depois da análise crítica inicial, a gente faz, então, o cronograma, que pode ser alterado mensalmente, quinzenalmente. Então, a gente faz um cronograma sem conhecer muito bem a estrutura, as pessoas e os processos da empresa. A gente faz um cronograma inicial, que a gente chama, baseado na nossa expectativa, que normalmente nunca dá certo, mas a gente tem que fazer esse cronograma, que é considerando principalmente a adequação dos processos. Então, quanto tempo a gente vai demorar para adequar os processos que já existem. Tem que considerar também a criação dos novos documentos, que é uma coisa que não é fácil, porque normalmente fica a cargo, né, do pessoal do sistema de gestão ambiental criar os documentos, e esse pessoal não tem conhecimento de todos os processos, então a pessoa tem que sentar lá do lado do tiozinho que trabalha na montagem e ficar lá olhando o que ele faz para poder fazer a instrução de trabalho, a documentação que a norma exige. Então, assim, é um trabalho demorado, e normalmente, como as pessoas são, né, escassas, né, nessa gestão, demora um pouco. E o enquadramento com os requisitos legais. Então, de repente, a gente escolheu, né, implantar essa norma, mas a gente ainda não está adequado com as leis. Então, a gente tem que levar em consideração todo esse caminho que a empresa tem para se legalizar, que é um parto também, porque, como eu já disse para vocês, o sistema ambiental estadual e federal é um caos, né? A gente nunca sabe para onde correr, demora muito para acontecer, então isso também pode demorar um pouco. Aí depois que a gente elabora o cronograma, levando todas essas questões em consideração, a gente começa então com a mão na massa, que é estruturar a equipe que vai fazer tudo isso acontecer. Então, nessa etapa, a gente estabelece, né, um responsável pelo SGA, que vai ser o pai do SGA, que pode ser vocês futuramente, e estabelece também e convoca os outros que vão ficar na aba desse responsável, né? A equipe de apoio, que a gente chama. Aí, depois que a gente estabeleceu essa equipe, a gente capacita essa equipe. Então, a gente faz o curso da norma com essa equipe, se elas já não tiverem, né? É importante que todos tenham esse curso. Inclusive, é um requisito da norma todas as pessoas do SGA ter um certificado de curso da norma. Então, todas essas pessoas precisam obrigatoriamente fazer esse curso, que é o curso de requisitos e o curso de auditoria. Então, esse pessoal dessa equipe aqui vai ser o pessoal responsável por implantar e por passar, propagar essa norma, né, esses requisitos, e por auditar. Então, depois da capacitação da equipe, a equipe capacita o resto da empresa. Então, a equipe do SGA deve realizar treinamentos, palestras, envolvendo a diretoria, principalmente, e gerência, e além da gerência e
da diretoria, todos os colaboradores, seja produção, engenharia, limpeza, todo mundo tem que ter esse conhecimento. Então, esse processo todo, nessa configuração, nesse caminho de implantação, concomitantemente, está sendo escrito e alterado e feito o manual do sistema de gestão da qualidade baseado na política ambiental, que vai estar em construção concomitantemente com esse caminho aí que a gente está seguindo. Então, nosso trabalho, né, a partir da semana que vem, vai ser criar um manual de sistema de gestão ambiental. A gente não vai criar procedimento, a gente não vai criar instrução, a gente vai criar um manual da qualidade, manual de sistema de gestão ambiental de mentira. E aí, eu vou ensinar o passo a passo como que monta esse manual para vocês. Mas, então, até esse sexto ponto, na verdade, até o sétimo degrau aí, o sétimo etapa, a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que aí no sétima etapa que conclui o manual da qualidade. Então, depois que a gente capacitou a equipe, e depois que a equipe capacitou o resto, a gente faz a estrutura documental, então. Aí, aqui, a gente finaliza, então, o manual da qualidade, o manual de gestão ambiental, e a gente finaliza a política ambiental e deixa bem redondinho. Nessa etapa, desculpa. Nessa etapa, a gente altera, a gente cria, a gente implanta o documento necessário para que a gente esteja adequado na norma. E aqui, a equipe do SGA precisa da ajuda de todos da empresa, não é só uma pessoa que vai fazer essa documentação. Como eu disse, é uma tarefa bem difícil e precisa realmente da ajuda de todos. Não que todos vão escrever, mas que todos precisam pelo menos dar atenção para a equipe. Aí depois que tudo estiver certinho, todas as documentações que a norma exige estiver redondinha dentro da empresa, a comunicação. Então, o pessoal da SGA comunica, treina as alterações, as implantações, mostra para a empresa o que mudou, né? E realizados os processos, tá? E aí, depois disso, depois de comunicado, depois de tudo certinho, tem a auditoria interna, onde a equipe do SGA vai verificar se tá tudo certinho, se tudo que a gente implantou tá valendo, se todas as pessoas estão bem comunicadas, porque isso também é um requisito da norma, a comunicação. Então, se um auditor interno perguntar para o faxineiro qual que é a política ambiental da empresa, o faxineiro tem que saber. Então, é uma coisa que tem que estar muito bem comunicada, todo mundo tem que abraçar a causa ambiental, todo mundo, sem exceção, tem que saber que existe um manual da qualidade, que existe um sistema de gestão da qualidade, que existe política, que existe objetivo. Então, isso tem que estar muito redondo na auditoria. Além da documentação, a equipe tem que estar bem treinada. Aí, depois da auditoria, a gente corrige, né? Faz as correções, né? Através das RDCs, que a gente chama, que é relatório de não conformidade, né? E também, a partir das não conformidades, a gente prevê algumas medidas preventivas. Aí, depois que está tudo certinho, tudo redondinho, a gente escolhe uma entidade para certificar. Aqui eu trouxe algumas. Exemplo, ABS, APSER. Aqui está faltando um A. É APSER, que chama. A BVQI e o RINA Brasil, aqui na nossa região, são as entidades mais procuradas, né? E a partir disso, se tiver tudo ok, se a certificadora entender que a gente está obedecendo aos requisitos, aí a gente ganha o selinho qualidade ambiental aí, que é o selo do 14.001. E após a certificação, a gente se preocupa, então, com a melhoria contínua, que a gente
consegue, né, através de acompanhamento das legislações ambientais, a gente consegue através de realizações de auditorias periódicas, avaliação anual da política ambiental, no mínimo, pesquisa de satisfação do colaborador e do cliente, acompanhamento contínuo de indicadores e etc. Isso aqui é o caminho das flores. Quais são os benefícios, então, da gente conseguir tudo isso, esse caminho aí de pedra que a gente viu? A gente fortalece o conceito de sustentabilidade tanto no nosso país, na nossa região, como no mundo inteiro, porque quanto mais empresas certificadas com essa norma, mais a gente prova que o ser humano está preocupado com esse conceito de sustentabilidade, né? Maior possibilidade de exportar, porque o que acontece? Empresas que são certificadas, elas têm o padrão de qualidade ambiental certificado pela ISO, que é uma organização mundial que é composta por 110 países. Então, assim, hoje, empresas que exportam, se não tiver esse selo de certificado, não tiver o selo ISO 9001 e 14001, dificilmente vai conseguir exportar para outras empresas de outros países, porque vai ser difícil uma empresa grande, né, de outro país, confiar na qualidade de uma empresa do Brasil sem nenhuma certificação, né? Então, como essa certificação é padronização internacional de qualidade e padrão internacional de sistema de gestão ambiental, é muito mais fácil uma empresa com essa certificação conseguir exportar. Evita multas ambientais, obviamente, né, que a gente já falou sobre isso, os números das multas são gigantes, os valores das multas são gigantes, então se você tem 14.001, você é obrigado a acompanhar as alterações das leis e andar certinho com as leis, evitando, assim, multas, né? A ISO 14.001 também facilita muito empréstimos e financiamentos, principalmente BNDES da vida, empréstimos com bancos, porque se uma empresa tem essa certificação, ela já tem uma garantia que ela é uma empresa séria, de qualidade, que paga as suas dívidas e tudo mais. Então, hoje, muitos bancos e as empresas BNDES, os empréstimos BNDES da vida, contam com esse requisito aí para só fazer empréstimo para empresas certificadas. Aumenta a rentabilidade, porque a gente viu que a gente trazendo sustentabilidade para o nosso negócio, a gente tem queda de gastos, né? Tanto com energia, quanto com reaproveitamento de resíduos, com a melhoria de rentabilidade da empresa como um todo. Melhoria da imagem, isso não precisa nem falar, né? Coisa que é óbvio para a gente vê hoje, tanto o ISO 9001 quanto o 14.001 é um selo de qualidade mesmo, é uma grande imagem, é um grande benefício da imagem da empresa, né? Que a adesão ao uso dessa selo sustentável junto com a marca da empresa é um bom meio de informar ao mercado que a organização está atuando de modo ecologicamente correto. Uma competitividade internacional, então, assim, provavelmente empresas, grandes empresas, né, Coca-Cola, Google, Microsoft, né, essas grandes empresas só compram de empresas certificadas, isso é fato. Então, assim, mesmo que você esteja em outro país mais longe e tudo mais, você vai ter essa competitividade se você tiver essa certificação. E satisfação do cliente, porque com essa norma é obrigatório a gente fazer essa pesquisa de satisfação com os clientes, então a gente descobre e entende aonde estão os nossos erros e melhora, e a melhoria contínua, né? Receber um produto ou serviço de qualidade cumprindo a legislação ambiental promove tanto a satisfação do cliente quanto a positividade da marca. E onde vocês entram, então, gente? Nessa implantação aí que a gente viu. Vocês entram em todas aquelas etapas do PDCA, em todas aquelas, acho que 10 etapas que eu dividi lá da implantação. Vocês entram na primeira fase, que é o planejamento, que é o P lá do PDCA, para falar quais são as mudanças
que são necessárias, quais são as mudanças mais adequadas para a realidade daquela empresa, porque ninguém melhor que um administrador para saber quais são as mudanças que mais vão dar trabalho, que mais vai ter resistência das pessoas, dos colaboradores, o que vai ser mais fácil, o que, que é realmente necessário, o que, que não é necessário. Vocês vão estar também presentes na segunda fase, que é a implantação e monitoramento, né? Que é no processo de ser aquela pessoa que comanda o sistema, o departamento de SGA. Você vai ser aquela pessoa que delega as funções, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer isso, quem vai fazer isso, aquilo. Você vai ser aquela pessoa que vai averiguar se os requisitos da norma estão sendo obedecidos, né? Tanto antes quanto após certificação. E vocês vão ser aquela pessoa que analisa criticamente as exigências da norma e compara com as entradas e as saídas de todos os processos, ver se algum processo está falho, se alguma coisa precisa melhorar, o que precisa melhorar, se precisa incluir mais um processo, se precisa de um Kaizen, se precisa de 5S, se precisa mais de interação das pessoas, precisa de mais treinamentos, precisa, enfim, vão ser vocês, o administrador ambiental ou não, o próprio administrador dono da empresa, né, que vai olhar para essas fases aí da implantação. E terceiro, como um auditor interno também, né? Você pode verificar se o empreendimento atende os requisitos certinho, né? Indo em departamento a departamento, entrevistando as pessoas, vendo se o procedimento está. Você que vai propor também as ações corretivas e preventivas. Então, você percebe que o gestor ambiental está em todo o sistema, né? E vai atuar em todas as fases do ciclo PDCA, que é o sistema de gestão ambiental, nada mais é que o ciclo PDCA em outras formas, né? Atualizado e assim, modificado de acordo com o sistema de gestão ambiental, então vocês estão em todas essas fases. E também vai saber, como auditor externo, né, trabalhando por uma entidade certificadora aí, que, gente, falar para vocês que ganha dinheiro demais. Eu lembro que quando a gente contratava órgão certificador para vir certificar nosso trabalho, né, as empresas que a gente implantava, tipo assim, um auditor ganha 5 mil reais num dia de trabalho. 4 mil reais num dia de trabalho, só para vir de lá de São Paulo e vir em um dia aqui certificar a empresa e ver se está tudo certo, se está tudo perante aos requisitos da norma, assim. Fora alimentação, hotel 5 estrelas, motorista e tudo mais. Então, você imagina, você faz uma auditoria externa 2 vezes por semana, você já ganha 10 milzinho por semana. Não precisa mais que isso, não, né? Eu falava isso, que eu não precisava muito mais que isso, que eu tava de boa se eu ganhasse meus 40 mil por mês. E, assim, não é difícil ser um auditor externo, você tem que fazer um curso, né? O curso não é barato, mas o payback desse curso é muito rápido. Então, assim, vale muito a pena, tanto o 14.001 quanto o 9.001, e não tem, assim, como é que eu vou dizer, pré-requisito para vocês fazerem esses cursos. Qualquer um pode fazer esses cursos, desde que tenha uma graduação, né? Então, assim, é muito bom. É uma área muito boa. Aqui a gente vai fazer atividade, mas não vai ser para agora, vai ser para a semana que vem. A gente vai implantar juntos, então, a norma ISO 14.000 na sua empresa. A gente vai entender quais são os requisitos, o que cabe em cada empresa, o que a gente tem que fazer para poder obedecer aqueles requisitos, mas isso é na semana que vem. Vou deixar vocês com mais uma semaninha de folga aí, sem trabalho para fazer. Certo? Cadê vocês? Quero ouvir vozinhas. Conversem comigo. O que vocês acharam? Entenderam? Eu sou boazinha, né, gente? Vocês me amam, pode falar a verdade. Eu amo vocês também. Vocês estão com muito trabalho aí? Não muito. Só o pique, só. Ó, a Celiane disse que tá.
Ó, o Fabrício tá achando que você não tá sabendo quais os trabalhos que vocês estão tendo, porque, ó, todo mundo tá falando que tá tendo trabalho demais. Ah, tirando prova do Leandro segunda-feira. Ai, meu Deus do céu. E deu para entender tudo que eu falei? Vocês pegaram uma dúvida? Tem alguma, sei lá, alguma fala aí que vocês querem falar? Uma coisa que assim, um malefício da ISO 14001 é que ela é cara. Então, para você chamar uma certificadora para vir certificar você e você manter uma certificação dessa, não é uma coisa barata. Então, normalmente, essa norma é implantada só por grandes empresas. Mas nada impede que isso mude, porque a 9001 também era assim, e como ela foi muito implantada, muito bem vista, ela começou a baratear. Então, tem esperança que a 14001 também passe por esse processo aí. Você já tinha ouvido falar alguma coisa da 14001? Conhece alguma empresa que tenha 14001? Sim. Ah, eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar da ISO 14001, mas não sabia empresas que tinham. Não sei, na verdade, né? Entendi. A Chemical Unilever também é, que eu gosto três. Vou procurar saber quais são, aí na próxima aula eu trago para vocês quais são aqui no Brasil. Gente, então é isso. Se vocês não tiverem mais alguma dúvida, semana que vem a gente vai abrir a norma. É um pouquinho, assim, para quem não gosta muito dessa parte, né? Não é muito legal, mas é uma coisa necessária, principalmente para nossa disciplina, que vocês têm que saber o que é 14001, tem que saber quais são os requisitos, tanto para, né, para fixar bastante na cabeça de vocês quando vocês estiverem no mercado de trabalho, trabalhando em grandes empresas. E é uma oportunidade também de emprego que não é muita gente que sabe, é uma mão de obra escassa no mercado, então, assim, eu acho que esse tipo de conhecimento é muito válido. Combinado? Semana que vem, então, a gente vai destrinchar a norma, vai entender o que é cada item. Então, fiquem ligados. Eu tô super youtuber. Fiquem ligados aí, fiquem presentes. E na próxima aula, todo mundo vai ter que falar, gente, porque senão eu vou ficar falando, vai ser muito chato. Eu quero participação de todos, então, quero aquela anarquia, tá bom? Também adoro. Quero todo mundo falando. Não só o Fabrício, porque é só o Fabrício que fala na minha aula. No próximo semestre, na próxima etapa, eu só vou dar nota máxima de participação pro Fabrício, porque é só ele que fala. Tô brincando. Eu falo, mas eu dou umas viajadas também, né? Muda de Problema. assunto na aula e assim vai. Tem problema. Tem problema. É bom conversar, porque é isso que é interatividade, né? A gente tá online, mas a gente